Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que está começando aqui na Rádio Som Maior. Comigo, Mano Dal Ponte. Ela que não tem doutorado, não tem pós-doutorado, tem no máximo uma especialização, não sabe bater foto, não entende merda nenhuma de pandemias. Pittsburgh, tudo bem? Tô fazendo o que aqui então, se eu não faço nada? Você é a pessoa que entende de tudo. Essa é a diferença. Um pouquinho de cada coisa. Claro, eis essa especialização tão profunda quanto do nosso convidado. Eis a diferença. Pete, você tem um dom que é fingir que sabe de tudo. Nós, comunicadores, fingimos que sabemos de tudo. Né? Essa é a grande ideia. Mas esse é nosso papel, né? É nosso papel. Se a gente soubesse de tudo, a gente não estaria no rádio. Obviamente, não estaríamos no rádio se a gente soubesse de tudo, né? Tá, e bem mais longe. Mas tem alguém que sabe pra caramba, tem alguém que sabe pra caramba e está conosco hoje aqui. Ele sabe muito. Está aqui, mas não está para sempre no rádio, porque ele sabe muito, entendeu? Tá, e eu quero que ele se apresente para a nossa audiência, porque o currículo do cara realmente é invejável. Eu jamais leria tudo que eu estou lendo aqui na minha frente, porque é pós-doutorado, que mais? É mestrado, ele é professor, enfim. Mas me falaram que ele é mestre, que ele é fera na história das pandemias. É isso mesmo, Christian Fausto? Muito boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo e congratulando vocês e dizer que hoje, com o que a gente está vivendo no mundo, os comunicadores de massa, os jornalistas estão prestando um serviço inestimável. Vocês estão fazendo um trabalho que é importantíssimo, porque no momento em que nós não temos ainda nenhuma cura, nenhuma vacina, as informações são o que a gente tem de melhor para conseguir alertar a população e fazer com que se reduza o máximo possível o nível de contágio dessa pandemia que o mundo está vivendo. O trabalho de vocês é importantíssimo. Sem vocês para fazer esse canal, seria um problema sério. Bom, eu sou professor universitário aqui na Universidade Estadual de Maringá. Trabalho na graduação e na pós-graduação, oriento também mestrado e doutorado. Eu tenho um laboratório de História das Ciências aqui dentro da universidade e uma das linhas de pesquisa do laboratório é em História das Ciências da Saúde, né? E, bem, eu fiz a minha graduação aqui na UEM, uma coincidência eu ter vindo parar aqui, porque a gente não escolhe muito bem onde vai tentar um concurso e tal, e fiz o meu mestrado em Geografia aqui na UEM também. E depois do meu doutorado, eu fui fazer na Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, porque eu já tinha um interesse muito grande em trabalhar nessa área, e a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro é uma referência mundial, né? Assim como o Instituto Pasteur na França. No meio do doutorado, a minha orientadora me aconselhou a fazer parte do doutorado na Europa, e aí eu fui fazer parte do doutorado, então, na Europa, no Instituto de Estudos do Além-Mar, em Portugal. Voltei, fiz um pós-doutorado em História da Cultura na Federal de Minas Gerais, na UFMG, uma universidade excelente. E, recentemente, eu fiz outro pós-doutorado em História das Ciências num centro de pesquisas do CSIC, o Conselho Superior de Investigações Científicas de Barcelona. E aí, paralelo a isso, eu tenho também algumas publicações na área, em revistas especializadas, e tento fazer um trabalho de divulgação científica, que é algo que vocês estão ajudando a fazer, que eu acho que é inestimável. Quando é que você acha tempo de falar com a gente, no meio disso tudo aí? Porque eu cansei, cara. Tu tá louco, rapaz. A tua missão nesta vida é estudar, né, Cristiano? É estudar, não parar nunca. Eu acho que, na verdade, assim, uma das coisas que a gente aprende na vida acadêmica é que você não se aprimora nunca, né? Tem um conceito dentro da filosofia das ciências que diz que o pesquisador ele procura a verdade e quase verdade. Para nós, a verdade absoluta nunca vai existir. Se você chega com uma evidência nova, a minha convicção vai ter que ser deixada para trás e eu vou ter que abraçar aquela evidência nova, aquela verdade nova. Eu acho que uma das coisas muito legais da ciência é justamente esse desapego e essa questão de que o tempo todo você está reconstruindo o seu conhecimento, o tempo todo você está construindo conhecimento. Dentro do meio acadêmico, isso é algo que a gente tenta passar o tempo todo para os nossos alunos, né? Eu acredito que mesmo professor do ensino fundamental e médio também tem essa função que tem tanta importância quanto a função do professor universitário. Ô, Cristian, por que no caso da história, ela é sempre muito questionada quando você fala de evidências, mas, por exemplo, tudo que a gente aprende no colégio, quando eu falo tudo é muito genérico, né? É muita coisa, mas sempre que você vai evoluindo, as pessoas vão dizer, não, o que você aprendeu no colégio não é bem assim.
Entende? Não é bem assim, não é bem assim. Mas o que é bem assim? Entende? Qual é a história verdadeira ou essa história verdadeira ela nunca existe também? Olha, essa é uma outra questão. O acadêmico que vem fazer um curso de história, nos primeiros dias de aula, eu posso falar isso, que em boas universidades de curso de história vai acontecer o tempo todo, é a ideia de que existe mais de um conceito de verdade. Né? Assim, às vezes a sua verdade não é a minha verdade. Nós estamos com duas figuras públicas gigantescas no país agora e um debate de quem é dono da verdade. Cada um ali tem a sua verdade. Estou me referindo ao presidente da República, ao ex-ministro, que, aliás, é ex-aluno aqui da universidade onde eu trabalho. O conceito de verdade ele é construído a partir de uma questão muito do per si, ou seja, é muito da sua percepção. Eu podia citar para você alguns exemplos que, ao mesmo tempo, podem ser muito caros para uma nação. Olha, vamos trabalhar um pouco dentro do tema que seria a nossa conversa de hoje. Nós temos algumas figuras dentro da nossa história que são considerados heróis. Ora, toda nação constrói seus heróis. Mas se eu falar para você, por exemplo, que o Duque de Caxias, quando foi combater na Guerra do Paraguai, ficou conhecido por ser um dos primeiros militares a implementar armas biológicas na guerra contra os paraguaios. Naquele momento, a região estava sofrendo um surto de cólera, e aí o que foi recomendado? Os militares, os oficiais recomendavam que pegassem os corpos dos soldados paraguaios mortos e colocassem em nascentes de rios ou nos rios que fossem utilizados como fonte de água pelos soldados paraguaios. Tempos depois, o Conde D, que também vai lutar na Guerra do Paraguai, vai identificar entre os presos paraguaios, os soldados que são presos de guerra paraguaios, aqueles que têm sintomas, por exemplo, de varíola. E esses que têm sintomas de varíola, ele libera para voltar para o exército paraguaio. Caraca, velho. Isso fica muito complicado, né? Então, assim, a função do historiador é ser chato e é lembrar que existem sempre dois pesos. Será que essas figuras são heróis na história do Paraguai? Entendeu? Você falou do Paraguai, cara. Eu fiquei 2 meses no Paraguai. Tive um prazer de passar 2 meses lá trabalhando numa empresa. E lá em Mingaguaçu, ali perto da fronteira nossa ali, né? Tem umas histórias que dizem que tem uma da Guerra do Paraguai que tem uma estátua lá num canto lá que diz o seguinte, né? Aqui 10 bravos paraguaios perderam a vida pelas mãos de um covarde soldado brasileiro. Tem essa guerra, ela cria esses elementos históricos, Christian. E eu me lembro que eles riam disso e nós ríamos disso e ninguém entendia por que a gente estava rindo. Sabe? É uma coisa meio até dicotômica, cara. Você falou da Guerra do Paraguai, eu me lembro desse fato. Isso tem associação também à construção de nacionalidade. Eu acho que é imprescindível. Não vai ter uma nação que não vai construir seus heróis. Isso é imprescindível. Mas a questão da função do historiador hoje é tentar observar de maneira o mais isenta possível quais foram as atuações desses personagens no decorrer da história. Isso está associado também a uma outra coisa que você observa nesse momento dessa pandemia, e que não somente nós, da área de humanas, mas os infectologistas, os virologistas, têm tentado desconstruir e falar, olha, não é assim que funciona. Que é a ideia de falar, por exemplo, que o Covid é um vírus chinês. Isso é muito perigoso, porque traz uma ideia de xenofobia muito agressiva, sabe? Isso pode se tornar algo que acaba trazendo uma situação muito complicada, até mesmo em termos de relações internacionais. E aí isso traz também outros problemas. Olha, eu posso citar para você como exemplo uma doença que é epidêmica, que surge no século XVI, existe até hoje, e quando ela surge na Europa, ela se torna uma espécie de disputa entre as nações para ver quem era dono da situação, que é a sífilis. Tá. Os primeiros casos de sífilis surgem no finalzinho do século XV na cidade de Barcelona.
E aí a sífilis, é uma doença, uma espiroqueta, ela se transmite a partir do nosso comportamento sexual, ou seja, ela é um patógeno que usa como meio de contaminação o nosso comportamento sexual. E aí a questão é que, num primeiro momento, os espanhóis começam a detectar isso, a doença rapidamente se dissemina por toda a Europa, e aí fica uma coisa muito interessante, porque os italianos dizem que a sífilis era chamada de mal francês, porque é uma doença que tem a ver com comportamento sexual, só mesmo os promíscuos, os franceses, para terem isso. Os franceses, por sua vez, vão dizer que são os espanhóis. Os ingleses vão falar que são os italianos. E aí fica nesse jogo... Uma guerra, porque fica uma guerra porque você acaba associando uma questão de comportamento moral, né? E aí você observa muito isso. O fato é que quando um país está em crise, uma nação está em crise, uma das coisas que acontecem é a gente tentar encontrar um culpado. Isso vai acontecer em vários momentos da história. E aí tentar, por exemplo, culpar os chineses, e aí você tem um monte de fake news dizendo, por exemplo, que o vírus foi criado em laboratório, e você já teve inúmeros virologistas que fizeram artigos demonstrando que o vírus é resultado de seleção natural, né? E isso acaba se tornando um problema sério, porque nós já temos um problema enorme para encarar. E aí encarar, por exemplo, uma crise diplomática com um país como a China, eu acho desnecessário, né? Você falou é xenófobo, é uma coisa muito complicada. Cris, você falou de isenção, do conceito de isenção histórico, mas a isenção não é uma escolha do historiador? Ser isento ou não é uma escolha total de quem está contando a história. Sim, tanto é que nós temos, por exemplo, a história revisionista. A história revisionista, por exemplo, é aquela história que na década de 60 vai dizer que o Holocausto alemão não foi tão ruim assim, não se mataram tantos judeus, e que, na verdade, muitas das imagens que você encontra dos campos de concentração eram montagens. E aí isso é algo que, dentro da nossa área, é motivo de muita preocupação. Porque o revisionismo histórico, ele muitas das vezes não é baseado no fato. Por exemplo, a gente trabalha com aquilo que nós chamamos de fontes documentais. O que são fontes documentais? Uma carta, um manuscrito, um cartaz, um filme de um determinado período, pode ser também ser uma fonte documental. E aí, a partir disso, a gente analisa aquilo dentro do contexto onde aquilo foi encontrado. Então, a questão da imparcialidade ou da parcialidade é algo com a qual a gente tem que tomar muito cuidado e a gente acha que pode ser muito problemático. Na história, a gente tem o tempo todo ficado muito alerta com relação a isso, que é essa questão da história revisionista, né, que pode ser muito complicada. Você, por exemplo, dizer que a escravidão não foi tão ruim, ou que, na verdade, os negros praticamente ficavam na beira da praia implorando para serem levados dentro dos navios negreiros. Você teve uma movimentação em relação a isso, dizendo que a escravidão foi boa para a África. Isso é complicado em todos os níveis que você conseguir imaginar. E aí, qual é a documentação que você tem para provar isso? O que eu tenho são, por exemplo, diários e relatos feitos pelos próprios capitães de navios negreiros, em que os caras deixam muito claro, olha, nós não estamos transportando aqui seres humanos, para nós são animais, e a gente trata assim. E aí você tem relatos assim que são de você perder o sono, são situações extremamente degradantes e são produzidas pelos próprios escravocratas, pelos próprios senhores de escravos. Então, o nosso cuidado é muito em relação a isso, porque a memória ela pode ser reconstruída o tempo todo, né? A gente tem uma coisa que a gente chama na história, por exemplo, como a invenção das tradições. Você pode inventar uma tradição e dizer que aquilo está relacionado à origem de um determinado comportamento da sociedade. Ô, Christian, nesses tempos agora de pandemia, o que vocês, historiadores, especificamente estão estudando? Existe algo mais pontual, onde vocês se reúnem, né? E aí falando mesmo de coronavírus? Sim, tem vários grupos em WhatsApp, vários grupos com lives, a gente tem vários ciclos de palestras. Eu acho que uma das coisas que são construtivas dessa questão do isolamento social é justamente o fato de nós estarmos mais atentos ao uso de determinadas tecnologias num processo de democratização do conhecimento, né? Então, algumas lives reúnem centenas ou milhares de pessoas e isso acaba sendo algo muito legal porque amplia para o grande público. Essa é a grande preocupação do meio acadêmico, da universidade. Ter um canal de diálogo e ter alguém para ouvir a gente entre o grande público. Você tem vários especialistas em história das ciências da saúde, em história das epidemias, que nesse momento estão sendo ouvidos, né? E, claro, o que as pessoas tentam observar, o que elas querem ouvir,
o que a gente pode aprender com as outras pandemias, o que elas conseguem trazer para nós de informação para fazer com que a gente entenda um pouco o que está acontecendo agora. Olha, a história não se repete. Essa é uma coisa que a gente fala muito em sala de aula. O que acontece são determinadas situações em que podem ser análogas àquilo que a gente está vivendo hoje. E aí a gente pode pensar em inúmeras situações pandêmicas que podem nos ajudar a entender um pouco o que está acontecendo. Uma das coisas, por exemplo, que eu acho que são fundamentais, e a história demonstra para nós, é a alta eficiência do isolamento social ou a chamada quarentena. Em todos os momentos em que nós tivemos grandes pandemias na história, foi a quarentena a única solução viável, a única maneira de achatar curva, a única maneira de fazer com que as pessoas perecessem um pouco menos. Por que as pessoas não acreditam nisso ainda, Cris? Por que questionam tanto, sabe, essas ações? Por que acabam fazendo do discurso político o discurso único nesses casos? Eu me lembro agora que o nosso ministro das Relações Exteriores publicou um post, fez uma publicação, acho que no Instagram, e ele estava tentando falar que o coronavírus, o Covid, era um vírus de esquerda. Assim. Cara, eu acho tão complicado você tentar partidarizar um vírus, porque o vírus não está nem aí, entendeu? O vírus quer. O que o vírus quer é ocupar nosso lugar na cadeia alimentar. Ou seja, ele quer sobreviver, se reproduzir e se manter no ambiente. Então, o vírus, aliás, lembra a nós que nós não somos, nem sempre somos o topo da cadeia alimentar. Nesse momento, a própria ideia de quarentena e isolamento social advém do fato de que nós estamos correndo de um predador, nos escondendo em nossas tocas, que são nossas casas. Porque ele está circulando e ele está predando. Não tinha visto por esse ângulo, cara. Boa essa. Sim. Boa. Sabe qual é o problema? É que assim, nós temos tantos aspectos da nossa sociedade que nos colocam como criaturas muito especiais, descoladas de todo o planeta, de todo o ecossistema, de toda a relação com as outras formas de vida, que quando um fenômeno como esse acontece, a gente não sabe como absorver isso. Eu acho que o processo de negação, a gente tem partidarizado muito essa questão do processo de negação. Vou te falar uma coisa, eu não desconsidero isso, mas existe um outro aspecto relacionado ao comportamento humano, quando a gente se defronta com uma realidade muito brutal e distinta da nossa, que é o processo de negação. Não, isso não está acontecendo. Não é tão sério assim. Porque o que está sendo tirado da gente? Cara, está sendo tirado da nossa rotina, está sendo tirado da gente a realidade que a gente vive. E o ser humano, como um animal social, ele adora rotina. A gente adora poder fazer as nossas coisas, e nós somos animais que convivem, a gente adora estar convivendo, a gente adora estar em grupos. E aí, o que essa pandemia faz? Ela tira tudo isso da gente. E as pessoas, elas querem voltar para uma realidade que, em muitos sentidos, ela, pelo menos por hora, ela não existe mais. Não existe mais a realidade de você ir para o cinema no final de semana com a sua namorada ou com a sua esposa numa sala cheia. Não existe mais a realidade de você ir para um show na beira da praia com um DJ, pelo menos por hora. E aí isso é muito impactante. No primeiro momento, o ser humano tende a um processo de negação. Isso aconteceu em vários momentos na história. Isso seria um egoísmo também? Eu acho que não. Eu acho que é medo, porque você não conhece essa realidade. Olha, pensa um pouco, bicho. Ninguém preparou a gente para isso. Ninguém estava preparado para isso. Olha, o único país na face da Terra que estava preparado para isso era a Islândia. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com eles? Eles passaram por um processo muito severo com o exército nazista, porque eles estavam ali na fronteira com a Alemanha praticamente, e eles resolveram fazer uma coisa que é tão genial e ao mesmo tempo, é tão metódica, que a maioria de nós fala assim, cara, eu não dava conta, que era se prepararem para qualquer tipo de holocausto que acontecesse na humanidade. Então eles têm um plano de contingência para caso o mundo entre numa guerra nuclear e haja um holocausto nuclear. Eles têm um plano de contingência para caso haja uma guerra civil. Eles têm um plano de contingência para caso ocorra uma mega tsunami. Eles têm um plano de contingência para caso ocorra que todos os vulcões da face da Terra entrem em erupção. Eles têm um plano de contingência para uma pandemia. Caraca. E o mais interessante, é um orçamento que o país tem, e a cada 6 anos o Congresso vota pela renovação desse orçamento. E aí, cara, quando você entra na internet, quando você vê, por exemplo, os vídeos deles, eles têm cidades embaixo da cidade com academia, hospitais, UTI, banheiros para tomar banho,
tudo, tudo. E aí o único país que estava preparado eram eles. E aí o que acontecia? O que aconteceu? Quando teve a primeira onda epidêmica que chegou lá, como eles já tinham um plano de contingência para isso, a quantidade de EPIs para os médicos, enfermeiros e para a população com máscaras, por exemplo, respiradores e tudo mais, foi o suficiente para eles aguentarem o primeiro tranco e encomendarem mais para conseguirem seguir. Mas, fora isso, a outra figura que se preocupou com essa questão, por exemplo, foi o Barack Obama. Obama foi um dos caras que avisou há 6 anos atrás, olha, estamos na iminência, e os virologistas já estavam avisando isso há um tempo, nós estamos na iminência da mutação de um vírus que vai ter potencial pandêmico. Isso pode acontecer a qualquer momento. Porque, olha, pensa um pouco se você é um predador. Olha, nós somos a espécie que mais povoa esse planeta, nós somos muitos. Isso já nos torna muito interessantes enquanto uma presa para um predador. Segundo, a gente adora conviver, a gente adora ficar junto. Terceiro, do ponto de vista biológico, todos nós somos incubadoras ambulantes. Nós temos uma temperatura corporal extremamente interessante, nós temos um monte de fluidos. E a terceira coisa, a gente também adora trocar fluido um com o outro. Então, assim, a gente é super tentador para um vírus, por exemplo. E isso é uma coisa que aconteceu há 100 anos, a última vez que aconteceu foi há 100 anos atrás, foi a gripe espanhola, está acontecendo de novo, e essa vez que a gente está vivendo não vai ser a última. A gente tem que entender que nós fazemos parte de um ecossistema. Não, você tem que entender quem tem que fazer o intervalo, porque o programa é fantástico. Vai. Quem tá aqui hoje, Pitbull? Tá Meu ótimo. Deus, cara. Que papo, hein? Tá ótimo. Eu gostei da parte de troca de fluido. Nem que todo mundo troca esse fluido. Tenho certeza. Tem muita gente que não troca, né? Eu sei, né, Pete? Tem gente que só quer trocar e não consegue, mas aí é tentativa. Quem tá conosco? Vai, Pete. Christian Fausto, fazendo um baita programa do Avesso. Não sai daí que a gente já volta. Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso, pronto para sextar. Hoje recebendo ele que tem um currículo invejável, Christian Fausto, diretamente de Maringá. E a gente vai convidar o Christian para saber que dia é hoje, Mano Dal Ponte, no programa do Avesso. Ô, Pete, eu tenho até medo de fazer um quadro que dia é hoje com um cara igual ele, né? Dá até ele medo. Sabe, né? Não, dá medo, perguntar né, isso cara? Pra ele é um prato cheio, dá né? medo, vai. Mas será que o Christian sabe que em 1886 era criada a Coca-Cola? Muito bom. Olha só, muito bom. gente, essa é bebida maravilhosa. Tem um filme muito bom, Christian, não sei se você viu, chamado Mundo Cola, da Super Interessante. Mundo Cola. Sim. Muito bom, cara. São três filmes, na verdade, olha, sobre a Coca-Cola. Fala como religião, capitalismo, né, cara? Bem legal. E essa é mais recente, penso eu, que o nosso convidado lembra, porque era 1984, quando os soviéticos anunciaram um boicote aos Jogos Olímpicos nos Estados Unidos. Procede? Essa eu não lembro. Você ia falar da Coca-Cola? O que você ia falar, Cris? Vocês sabem que a Coca-Cola ela tem uma origem que calha muito com a discussão que a gente está fazendo hoje, né? Porque uma das coisas, por exemplo, que você encontra em outras epidemias, assim como eu estou vendo agora na história da Covid, é a busca desesperada das pessoas por curas milagrosas. Vocês devem estar observando isso. Quando a Coca-Cola surge em Atlanta, o seu inventor a vende como na época era chamado de panegírico, que era uma medicação, uma espécie de garrafada que servia para absolutamente tudo. De fato, ela conseguia servir para muita coisa, as pessoas se sentiam muito melhor, porque a fórmula original da Coca-Cola levava algumas gramas consideráveis de cocaína. A gente tem que levar em consideração também o fato de que a cocaína no século XIX ela era vendida em farmácia como drops. Era basicamente um doce. Todo mundo podia consumir, comprar cocaína, todo mundo achava fantástico, porque a pessoa se sentia sempre bem, né? Aliás, uma das figuras que mais fez propaganda de cocaína nessa época é o Papa. O Papa? Porque tinha um vinho que... Exato, tinha um vinho. É que eu não consigo passar as imagens para vocês. Caraca, velho. Olha o Papa bem louco, gente, no programa. O cartaz é lindo. E aí... Era um vinho que o Papa gostava de beber, e nesse vinho é o Papa Pio X e o Leão XIII. Todos os dois consumiam esse vinho que tinha uma quantidade razoável de cocaína. E o mais legal, se você procurar o cartaz na internet, o Papa tá com um sorrisão assim, de orelha a orelha, né? Não vai estar? Tá de sacanagem. Super bem disposto. Vai. E aí o Papa... Oi, pode falar. Não, quem usava cocaína também, eu vi num documentário, era o médico de Hitler. Ele fazia um colírio à base de cocaína pro Hitler, né?
Isso, então, mas assim, a gente tem que lembrar o contexto. A cocaína hoje é entendida e vista como um alcaloide super poderoso para usos medicamentosos, anestésicos e tudo mais. Ela sim, ela tem a sua utilidade, mas para uso recreativo, ela tem um efeito absurdo, assim, é super potente. Ela só perde para outra droga que fatalmente, por exemplo, eu não sei quantos anos o seu filho tem, mas o seu filho, por exemplo, deve consumir, que é o açúcar. Uma das coisas muito interessantes do açúcar é que o açúcar... Eu tento cortar. Eu faço ideia. Cara, o açúcar vicia 6 vezes mais que a cocaína. Se você tentar largar o açúcar, você vai sentir uma abstinência muito maior do que um cocainômano. É uma coisa surreal. Mas, já fiz mas isso. Voltando... eu também. Bah. Mas voltando à origem da Coca-Cola, ela era vendida como uma cura milagrosa. Eu vou trazer um exemplo mais próximo para você de cura milagrosa. Como vocês sabem, a gripe espanhola matou milhões de pessoas. Os números mais conservadores dizem que a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas e outros dizem que chegou até 100 milhões. Caraca. Ela, apesar do nome gripe espanhola, ela surge no estado do Kansas, nos Estados Unidos, em criações de porcos. Tá? É um tipo de vírus H1N1, é um parente distante da Covid-19. E o nome gripe espanhola é porque naquela época, por conta da guerra, você tem a imprensa sendo muito controlada. Não existia a liberdade de imprensa que vocês têm hoje. E aí a única imprensa no mundo que era um pouco mais livre, por conta da Primeira Guerra Mundial, naquele momento eles estávamos vivendo a Primeira Guerra Mundial, era a imprensa espanhola. E vai ser a imprensa espanhola a primeira a observar que tem algum vírus, alguma coisa acontecendo que está matando muita gente. Como a imprensa espanhola é a primeira a noticiar para o mundo, aí ganha-se o nome de gripe espanhola. Mas, na verdade, ela tem origem estadunidense, origem americana. Só na Índia, a gripe espanhola matou cerca de 20 milhões de pessoas. Nossa. E aqui no Brasil foi um número de aproximadamente 35 mil pessoas, mas se você levar em conta a população daquele período, é um número considerável. E aí, entre os tratamentos que você tinha para a gripe espanhola naquele momento, um deles eram os opiáceos. E aí, claro, os opioides eles são muito bons porque eles são antitussígenos, e eles te dão uma sensação de bem-estar e tranquilidade, né? Eles se desaceleram, né? Ao contrário, por exemplo, da cocaína. E aí, uma outra medicação, tem mais duas, tá? A terceira você não vai acreditar. A outra medicação que vai ser considerada milagrosa vai ser a aspirina. E aí vai se recomendar a aspirina porque dizem que a aspirina vai curar a gripe espanhola. Aí você vai falar para mim assim, Cristian, tudo bem, é aspirina. Se eu tomo uma aspirina, eu não vou morrer, não vai me fazer mal. Enfim, se não fizer bem, mal não vai fazer. Se não fizer bem, mal não vai fazer. Se você pegar um comprimidinho de aspirina que você compra na farmácia, que tem 500 miligramas. A recomendação em 1918 para te curar de gripe espanhola era que você tinha que consumir no decorrer de um dia 30 gramas. Isso matava. 30 gramas. Isso matava, com certeza. Matava. Sim, matava. A pessoa morria intoxicada de aspirina. E aí você vai ter uma quantidade razoável de pessoas que vão morrer com o tratamento. Ora, se você observar que a cloroquina é também tóxica e pode matar, e que as pessoas estão vendo nela uma cura milagrosa, porque, eu volto a dizer, não tem evidência científica de que ela é realmente eficiente. Aliás, o último estudo que eu li é que a quantidade de pessoas em estágio avançado da Covid que foram tratadas com cloroquina, o número de óbitos foi considerável. Ou seja, um remédio que mais mata do que cura não é um remédio. Caraca. E aí você tem esse paralelo com a espécie, né, de busca por uma cura milagrosa. Você tem a Coca-Cola, você vai ter a aspirina com a gripe espanhola e você vai ter a cloroquina agora. O chumbo não foi usado para sífilis? Sim, o chumbo, né? No chumbo também. O chumbo, exato. Isso aí, cara, e a galera se contaminava, era um absurdo, né? Não, na verdade eles usavam uma coisa que era pior que o chumbo, que era o mercúrio. Caraca. Que era o mercúrio. E aí tem uma outra história muito interessante que surge na cidade do Rio de Janeiro no finalzinho de 1918. As pessoas, numa busca desesperada por uma cura milagrosa, começa a surgir um boato de que se você fizesse uma espécie de garrafada na sua casa, você ia ser curado da gripe espanhola. E aí a receita era a seguinte, você já conhece a receita, mas eu vou passar assim mesmo. Você vai pegar uma garrafa de aguardente, tá. Vai pegar um limão, vai pegar mel, tá. E vai botar um dente de alho amassado. Vai misturar tudo e vai tomar. Tenho tudo aqui em casa já. Tá então, fácil isso aí. Para a gripe espanhola, você está bem precavida. Tô curada.
Ou seja, depois de um tempo a gente vai tirar o alho dessa receita, mas a caipirinha surge, por exemplo, como uma busca de cura milagrosa para curar as pessoas de gripe espanhola. Tá de sacanagem. Não tô. Infelizmente não. Bah, cara, tem uma versão no filme do Jô, do Xangô de Baker Street, deles criando a caipirinha. Maravilhosa essa versão. Eu vi maravilhosa essa versão. E aí você vai ter essas buscas por curas, né? Assim, isso vai acontecer em outros momentos também. No caso da sífilis, é muito interessante porque a sífilis vai ser utilizado o mercúrio, e o mercúrio, na verdade, ele tem propriedades antissépticas. O problema é que assim, o mercúrio mata a espiroqueta causadora da sífilis, mas mata o hospedeiro também, vai te matar também. Ou se não mata, vai te deixar com um monte de consequências. Olha, para você ter uma ideia, durante muito tempo, só recentemente nós descobrimos que o mercúrio é Cris? altamente... Se você já viu o filme ou leu o livro... Oi, Voltou, perfeito. Voltou? Ó, eu vou te dar outro exemplo do mercúrio. Se você já leu Alice através do espelho, Alice no País das Maravilhas, ou viu o filme, um dos personagens mais interessantes e carismáticos é o Chapeleiro Maluco. Tá. Por que o Chapeleiro é maluco? Porque todo chapeleiro naquele momento, no final do século XIX, para ele dar aquele formato bonito do chapéu, ele besuntava o chapéu com mercúrio e depois levava no vapor. E aí ele inalava todo aquele mercúrio. E o mercúrio causa insanidade também. Caraca, velho. Por isso que todo chapeleiro naquele momento era considerado maluco, por conta do envenenamento por mercúrio. Às vezes a busca para a cura é também um caminho muito complicado, principalmente se a gente não respeitar todo o processo que tem que ser levado, por exemplo, para a criação de uma vacina. Olha, as pessoas estão na expectativa de que uma vacina seja liberada para a população, por exemplo, até o final do ano. Vou dizer uma coisa para você, eu acho isso extremamente complicado. Para você ter uma ideia, o nosso recorde de tempo mais rápido para a gente conseguir elaborar uma vacina foram de 4 anos. Não dá para você acelerar o processo. Não dá. Não é porque o cientista é preguiçoso, não dá para cortar caminho, entendeu? Você tem que passar por inúmeros testes para que a vacina não seja um perigo para a população, né? E aí é um processo que leva o seu tempo. É por isso que a gente tem que começar a se conscientizar de que isso que a gente está vivendo agora pode se estender por mais tempo do que a gente imagina, ou a gente pode ter um processo de vai e volta. Sai da quarentena, todo mundo volta, daqui a pouco tem outro surto, outra onda, volta. Segura de novo. De isolamento. Exato. Ô, Cris, O que eu noto, Christian, é que as pessoas elas meio que estão dividindo ali, né, a pandemia, como, por exemplo, não, no segundo semestre, né? Enfim, tipo, depois de agosto, como se fosse, sei lá, um colégio, uma faculdade. Tu acha que depois de agosto as coisas já vão estar no lugar? Olha, eu acho que você tem que levar em consideração, por exemplo, as pessoas têm que levar em consideração as dimensões continentais do Brasil. Cada parte do nosso país vai viver o ciclo pandêmico em momentos distintos, entendeu? Por exemplo, onde eu moro, em Maringá, o pessoal da Secretaria de Saúde da Prefeitura fez um trabalho muito bom e nós conseguimos achatar consideravelmente a curva. Mas o que eu percebo? Existe um paradoxo quando as autoridades conseguem achatar a curva. O sucesso do achatamento da curva é o seu próprio fracasso, porque muitas pessoas começam a achar que o que está acontecendo não é resultado do bom processo de isolamento social. Na verdade, o que está acontecendo é a demonstração clara de que o vírus não é tão letal assim, não é tão perigoso assim, e é por isso que não aconteceu nada na cidade onde eu moro. E aí, olha, por exemplo, olha o que a gente está vivendo em Manaus. Manaus está quase chegando no pico. A situação é desesperadora num nível em que as pessoas estão tendo um problema, por exemplo, de colapso do sistema funerário. Amigo, quando você tem um colapso do sistema funerário, a coisa já chegou num nível que pode se tornar extremamente perigoso, porque as pessoas não vão morrer só de Covid. As pessoas começam a morrer de outras coisas, principalmente por conta da questão dos cadáveres, que você não tem onde colocar. Isso vai acontecer, por exemplo, na gripe espanhola. A gripe espanhola vai ter alguns episódios super sinistros. Uma das coisas que aconteciam, por exemplo, era, durante o toque de recolher na cidade do Rio de Janeiro, no final de 1918, se alguém pegasse você andando pela rua à noite, e aí você não devia estar ali. Eles falavam o seguinte: o que você está fazendo aqui? Não, estou indo para casa, estou indo para casa da minha namorada, estou indo para casa da minha mãe. Eles falam: olha, o negócio é o seguinte, cara, é o período da quarentena, você não pode estar aqui. E aí você pensa assim: bom, vamos me mandar para casa. Não. Eles olham para você e falam: olha, já que você está à toa, você vai trabalhar, meu chapa, você vai passar a noite trabalhando. O cara te pegava, levava você até o cemitério do Caju, na cidade do Rio de Janeiro,
E aí você passava a noite cavando covas. Caraca. E você não tinha, por exemplo, você não tinha retroescavadeira naquele momento, então as pessoas cavavam covas. E aí a coisa chegou um momento em que você vai ter também o colapso do sistema funerário na cidade do Rio de Janeiro no final de 1918 e início de 19. E aí vai acontecer uma coisa que é sinistra. E a primeira vez que eu li isso, eu vou ser sincero com vocês, eu não acreditei. Como vocês sabem, a cidade do Rio de Janeiro era quase toda dividida por bondinhos. Você tinha bondinhos, aqueles bondinhos amarelos que tem ali em Santa Teresa, você tinha para a cidade do Rio de Janeiro toda. Era o meio de transporte público da época. E aí você vai ter o bondinho da Secretaria Municipal de Saúde, que vai ser encarregado de levar os cadáveres até o cemitério. Então, o que acontecia? Um familiar teu morria dentro de casa, você informava a secretaria, o bondinho passava e levava o corpo. Só que o que acontecia quase sempre? Quando o bondinho passava pela sua casa, ele já estava cheio e não tinha mais como levar o corpo do seu ente querido falecido. E as pessoas começaram a adotar uma estratégia desesperada. Elas faziam o quê? No segundo dia, por exemplo, elas iam até o bondinho, escolhiam o cadáver mais fresco que elas encontravam, traziam para dentro de casa e trocavam com o corpo do familiar. Meu Deus, cara. Isso vai acontecer. Olha, quando eu li isso, eu fiquei chocado. Eu falei, cara, como pode chegar nesse nível? Mas olha a situação que o Equador está vivendo nesse momento e olha a eminência que a cidade de Manaus está vivendo nesse momento. É desesperador, né? Meu Deus, que loucura, Pete. Vai quem tá conosco, que programa, hein? Meu Deus, cara. Que programa. O Christian Fausto, fazendo um resumo aí, não vai dar tempo, né, gente? 1 horinha batendo um papo com esse cara, a gente podia ficar uma semana inteira, né? Pegando algumas teses, né, mano? Absorvendo algumas teses de quem entende do assunto. Mas a gente já volta, tem mais um bloco com ele, aproveita. Beleza, o Cris, a gente saiu da rádio, mas continuamos na live. Vamos continuar no papo aqui, você tava falando... Sabe o que eu não entendo, cara? Como é que por exemplo, uma cidade igual Manaus não consegue se projetar do ponto de vista político e logístico? Tu entende? Porque com certeza não tem pessoas burras naquela cidade. Né? A história fala alguma coisa sobre isso, cara? Porque ou eles não vão acreditando, as coisas vão acontecendo e eles não vão acreditando. É mais ou menos isso? Olha, na história você vai ter as duas situações. Você vai ter situações como a de Manaus, e você vai ter situações como, por exemplo, a da Austrália ou a da Coreia do Sul. Mesmo, por exemplo, no surto de peste negra, que eu acho que é a pandemia mais famosa, né? Que é assim, que a gente mais romantiza, mais observa. Pelos filmes, né? Pelos filmes, acho, né? Exato, no caso dos filmes. E eu vou te falar uma coisa muito interessante, principalmente para quem gosta de assistir série. Em 1377, a cidade de Ragusa, hoje é Dubrovnik, na Croácia, ela implementou um sistema de isolamento social e quarentena tão eficiente que eles praticamente debelaram a peste negra. E a cidade de Ragusa, hoje Dubrovnik, é a cidade de King's Landing no Game of Thrones, onde eles usam para fazer o Game of Thrones. Tá. Outra cidade conseguiu fazer isso, Veneza. Veneza era a porta de entrada de quase tudo que era de valor, que vinha do Oriente. Né? Tudo que você conseguia imaginar que os europeus mais abastados consumiam, peles, especiarias, joias, seda, parava em Veneza. E Veneza cria uma ilha, que essa ilha existe até hoje lá, e os arqueólogos já fizeram inúmeras escavações, tem milhares de cadáveres lá, que era onde você fazia a quarentena. As pessoas ficavam em quarentena ali em Veneza, e a Veneza conseguiu debelar razoavelmente bem isso. Para mim, uma coisa muito interessante, porque as pessoas às vezes têm uma ideia da história de progresso, ou seja, nós somos o topo do aprimoramento humano e as pessoas que viveram 2, 3 séculos atrás eram os toscos, burros, ignorantes, que não sabiam nada que nós sabemos hoje. Eu posso te dar um exemplo que mostra que o gráfico sobe e desce o tempo todo na história humana. Milão. A cidade de Milão, durante a peste negra, os únicos óbitos que a cidade teve foi de uma família, de 5, 6 pessoas ou 4 pessoas, se eu não me engano. Fora essas pessoas dessa família, ninguém contraiu peste negra na cidade de Milão. Caraca. E Milão já era uma cidade rica, Milão já era uma cidade onde você tinha uma movimentação comercial gigantesca, Milão adota essa postura e você vai ter somente alguns óbitos. O que é Milão com a Covid? Em pleno século XXI, quase 600 anos depois. Se destruiu, né, pela Covid. Cara, eu conheci Milão, uma cidade muito rica, e olha a situação que Milão está vivendo agora, as pessoas estão na fila do pão. Né? É o que eu falo, o processo de quarentena ele é extremamente importante e você encontra ele, por exemplo, na própria Bíblia. Assim, uma das citações mais antigas que você encontra para processos de quarentena está no Novo Testamento, quando Jesus cura o leproso na Geena.
Quando Jesus cura o leproso na Geena, muitas pessoas acreditam, por exemplo, que naquele momento Jesus cura e fala assim, agora você vai e diga para as autoridades que eu te curei. E aí as pessoas gostam, eu já vi alguns teólogos falando isso, por exemplo, né? Não, Jesus está fazendo uma espécie de marketing pessoal e divulgando a boa nova. Na verdade, o que Jesus demonstra naquele momento é que ele é um conhecedor profundo dos protocolos de isolamento social do Império Romano. Quando você é detectado com alguma doença como lepra, você automaticamente era tirado da cidade, levado para Geena, e o seu, nome... Vamos lá? Fala no ar esse aí, vamos falar no ar esse aí. Tá bom. Coxinha. Voltamos, Pittsburgh, onde? As chamadas do Piva estão me dando maravilhosa a comida aqui, vai. Coxinha, começou com rocambole, tá bom. Christian Fausto, hoje é o nosso entrevistado falando um pouquinho de história, falando um pouquinho de ciência, de muita pesquisa, muito estudo. Ô Cris, olha só, estávamos conversando no off, na live. Quem quiser que volte lá para ver o que nós estávamos conversando. Mas a minha pergunta para ti é o seguinte... É onde rolam os melhores papos, tá? No intervalo, nos bastidores. Ô Cris, o cinema é um grande responsável pela criação de uma nova, entre aspas, consciência em relação a cada período histórico, e é muito perigoso isso às vezes, cara? Sim, em alguns momentos eu acho que pode ser bem complicado, né? A gente pode pensar em... Pode falar. Não, você falou, por exemplo, da romantização, né? A Peste Negra já foi romantizada no cinema. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ela é alvo absurdo do cinema, né? Enquanto a primeira ela passa quase esquecida, tirando alguns filmes muito bons, né? Muitos bons. Mas esses temas, eles são corriqueiros. Por exemplo, os nazistas, eles são cada vez mais ademoniados pelo cinema. Né? É independente, não estou dizendo que são ou não são, não é isso, mas o cinema acaba sempre transformando eles em seres piores do que a história conta que eles são. Né? Em algum momento o cinema corre o risco de falar muita besteira, ou fala besteira recorrentemente ou não? Eu acho que o cinema tem essa liberdade, né? Porque o compromisso do cinema é em contar uma história que envolva o seu telespectador. Para nós da história, o cinema é um objeto de estudo também. Porque o cinema, muitas vezes, ele não fala sobre aquele momento que ele está retratando. Ele fala sobre o nosso momento. Sobre a nossa muitas visão vezes, sobre aquele momento? Exatamente. Quando você vê determinados filmes ou determinadas séries, muitas discussões que você encontra naquela série, naquele filme, não são discussões pertinentes, por exemplo, à Idade Média ou à Primeira Guerra Mundial. São discussões que são muito mais pertinentes a gente. Olha, posso te dar um exemplo. O Game of Thrones, que fez um sucesso tremendo. O filme faz uma discussão enorme, por exemplo, sobre empoderamento feminino. As personagens maravilhosas que o filme mostra, como, por exemplo, a Arya, que eu achava sensacional, são discussões que estão presentes no século XXI, sobre a questão do empoderamento feminino. O lugar da mulher na Idade Média é muito distinto. E a mulher que tentasse sair desse lugar, ela automaticamente ia passar por um processo de reeducação, punição e assim sucessivamente. Então as séries e os filmes, eles às vezes muito mais mostram uma discussão nossa desse momento do que de outros. Olha, alguns filmes que conseguem apresentar isso, por exemplo, o World War Z, por exemplo, Contágio. O World War Z faz algumas discussões que eu acho muito interessantes. Né? Ele, por exemplo, fala o único país que está dando conta de combater a epidemia dos zumbis é Israel. Por quê? Porque Israel construiu um muro e se isolou. Ora, meu amigo, o que nós aprendemos com epidemias é que a última coisa que se deve fazer é erguer muros. Porque o que acontece? Se o seu vizinho está contaminado, ele vai contaminar você também. Então, assim, você se preocupar com o seu vizinho não é uma questão, durante uma pandemia, não é uma questão de amor ao próximo, amor e sentimento cristão. É uma questão epidemiológica. Se nós não fizermos com que todos estejam bem, todo mundo vai estar mal. E isso acontece em um determinado momento do filme, ou seja, o muro não dá certo, a cidade também se contamina e eles vão para outro lugar. E aí, claro, uma das coisas que eu acho legais no filme é que a ciência vai ser a única salvação possível para você conseguir combater essa situação toda. Eu acho que, extrapolando essa situação, e uma coisa que me lembra agora, é a própria ideia de saúde pública. O próprio conceito de saúde pública. Olha, os Estados Unidos é um país riquíssimo, é inquestionável isso. Ele é a maior potência mundial hoje. E por que justamente os Estados Unidos são o país que mais estão sofrendo
com a Covid-19. Assim, o número de óbitos é gigantesco e as projeções são muito sombrias e sinistras para os Estados Unidos. Uma das coisas que são problemáticas que acontecem nos Estados Unidos é o fato de que os Estados Unidos não têm saúde pública. Então, as pessoas, por exemplo, elas só vão procurar um médico quando, às vezes, elas já estão no estágio terminal da doença. Outra coisa, você tem um monte de desemprego, porque isso é uma coisa inerente às pandemias, crises econômicas, e essas pessoas não têm nenhum tipo de cobertura. E aí, isso me chama a atenção para um fato que as pessoas não se atentam muito, que é a origem da saúde pública. A saúde pública, ela não se origina nas ideias da esquerda ou num país de esquerda. A saúde pública ela é uma ideia liberal britânica do século XVII e início do XVIII. Quando você começa a ter, por exemplo, que é a chamada lei dos pobres, e ela vai sendo aperfeiçoada o tempo todo, principalmente durante a Revolução Industrial. Quando você tem a Revolução Industrial, e quando você começa a ter as pessoas migrando do meio rural para a cidade, se você começa a ter uma aglomeração das pessoas enorme, você começa a ter surtos como tifo, tuberculose, cólera, todas doenças de multidões. Num primeiro momento, o cara que era dono de uma indústria de tecelagem, ele pensa o seguinte: amigo, o negócio é o seguinte, eu tenho dinheiro, tenho um médico particular, minha família está bem, tenho um médico particular para minha família e nada vai me acontecer. Mas esses caras começam a ter uma lição epidemiológica, porque esses caras, por exemplo, têm uma camareira, tem uma empregada que mora no subúrbio, cujo marido está desempregado e está em tuberculose em estágio final. O que acontece com essa mulher quando ela vai trabalhar na casa desse cara com muita grana? Que tem condições e não precisa de ajuda do Estado. Ela leva o negócio. Ela leva. E aí o que aconteceu? Os industriais, os empresários britânicos começaram a entender que se não houvesse um plano de saúde universal que atendesse a todo mundo, A, não adiantava eu ter dinheiro que eu ia me contaminar do mesmo jeito. B, a força de trabalho que me gera lucro na minha indústria ia ficar doente o tempo todo. E aí você cria a saúde pública nos Estados Unidos, na Inglaterra. E a saúde pública britânica existe até hoje, né? Então, a saúde pública ela é criada justamente para combater situações como a do Covid-19 em âmbito nacional. Porque se você não tiver uma ação conjunta, não adianta, por exemplo, o estado de Santa Catarina cuidar dos seus, fazer tudo certinho, conseguir basicamente achatar a curva e no Rio Grande do Sul ou no Paraná a gente não fazer isso. Está entendendo? Por isso que a questão da saúde pública universal, que é uma invenção da direita e liberal, que eu acho assim genial, tem que ser preservada. As pessoas têm que entender que a saúde pública não é uma questão de caridade, é uma questão de manutenção do país para gerar economia. Cara, olha que aula, Pittsburgh, que aula, não dá tempo para muito mais coisa, né? Vamos chegando para o final. Ô, Cris, mas baseado em tudo que a gente está falando, o que a gente pode aprender com as outras? O que nós aprendemos com as outras pandemias que não estamos aplicando nesta pandemia? Antes disso, só uma pergunta. Aquela máscara atrás de você, ela é original, eu imagino. Ela é da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem. Agora a sua consideração aumentou nessa live agora, depois dessa máscara. O pessoal que está ouvindo pelo rádio não está vendo. Bem, né? feito para quem. O pessoal consegue ver o cenário onde o Christian está posicionado. Tem toda uma aula também. Além da aula do Christian, tem uma aula em todo o espaço que ele está. Antes de você responder a pergunta, Cris, eu gostaria do seguinte, eu queria te convidar para uma live depois, só eu e você, a Pete não, porque ela não viu Game of Thrones, tá? Eu acho que nós podíamos fazer uma análise um pouco mais sistemática, histórica, relacionada com Game of Thrones. Só de Game of Thrones. Só de God. Até porque a minha decepção foi muito grande no final, acredito que a sua também, mas tudo bem, né? Sem spoilers, por gentileza. Cris, a pergunta, o que nós não aprendemos com as outras pandemias que temos que aprender e aplicar nesta pandemia? Eu acho que existe um aspecto da natureza humana que a gente desaprendeu a esquecer. Eu fico imaginando, por exemplo, que nesse momento as pessoas estão achando primordial investimento em ciência e em saúde pública e na valorização dos profissionais da área da saúde, não só os médicos, o pessoal fala muito dos médicos e, claro, os médicos são importantíssimos, mas os enfermeiros também são fundamentais, o pessoal da limpeza, né, os auxiliares de enfermagem e tudo mais. Eu acho que dois aspectos são interessantíssimos e importantíssimos. Primeiro, investimento em ciência. Nós temos que ter um investimento em ciência e eu vou ser muito sincero com você, eu falo como um profissional da área. Nós estamos passando por um momento em que o corte de financiamento em pesquisa está sendo gigantesco, enorme.
enorme. E isso é um problema sério, porque o país... Olha, eu vou falar do ponto de vista econômico. É um dado mundial. Para cada $1 que você investe em ciência, o retorno para o Estado é de $80. $80. Então, eu acho que a primeira coisa, investimento em ciência, nós temos de ter um investimento nisso, porque a ciência ela leva tempo para trazer os resultados, ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter os pesquisadores, e a questão do investimento em saúde pública, né? O nosso SUS ele precisa ser visto como uma instituição que, entre outras coisas, consegue tornar viável o crescimento econômico do país. Se você quer falar de crescimento econômico do país, você tem que pensar que os trabalhadores têm que estar saudáveis. Isso que é uma coisa muito importante, né? O SUS não é para fazer caridade, o SUS é para tornar o país uma potência econômica. As pessoas têm que entender que o SUS é uma ferramenta, assim como o sistema público de saúde britânico é essa ferramenta também para os ingleses. Eu acho que são esses 2 pontos que eu acho importantíssimos, que a gente não pode esquecer, e a gente está aprendendo meio na marra, e a gente tem que manter com a gente. Investimento em ciência e manutenção e investimento da saúde pública. Como é que nós estamos no Brasil? Desculpa, Pete, por favor. Não, só ia perguntar, já que o nosso tempo está acabando, se ele compartilha esses conteúdos em algum local, se ele pode passar para os nossos ouvintes. Sim, claro. Eu tenho publicado sequências de histories no meu Instagram? Isso, com uma linguagem bem de divulgação científica, bem acessível à população como um todo, contando uma história com roteirinho de todas as pandemias. Inclusive, está nos destaques dos meus histories, o meu Instagram é CHFausto, o Christian Fausto com CH, não é muito difícil de achar. E se vocês entrarem ali em H das epidemias, história das epidemias, vocês vão conseguir ter uma ideia do que eu tenho feito até agora. E eu pretendo, aliás, até amanhã publicar mais coisa e continuar nesse trabalho de divulgação, tentar fazer a minha parte, né? Para conscientizar um pouco as pessoas terem entendimento disso. Cris, muito obrigado, cara. Que prazer te receber. Que aula, professor. Muito, muito obrigado. Eu sou um fã de história e com você falando, olha, bicho, eu fico mais fã ainda. Que prazer, cara. Obrigado. Eu agradeço enormemente o espaço que vocês me deram e vocês estão prestando um serviço à sociedade civil gigantesco. Eu vou falar uma coisa para você. O grande problema da gripe espanhola em 1918 foi que a imprensa e o governo fez o contrário do que vocês estão fazendo hoje. A gripe espanhola acabou adquirindo um nível de pandemia gigantesco que matou milhões de pessoas, porque tanto a imprensa quanto o governo, naquele momento, queriam esconder isso da população. Nossa. Hoje vocês estão fazendo o contrário e vocês podem ter certeza que daqui 50, 100 anos, algum historiador vai estar comentando que a imprensa brasileira, naquele momento, fez o que pôde para alertar a população e prestou um trabalho maravilhoso. Que assim seja, meu caro. Muito obrigado, hein? Podemos chamar para outros assuntos? Podemos, né? Sim, com certeza, eu vou adorar. Já vamos te alugar mais. E o papo de Game of Thrones tá de pé, tá? É só você querer, a gente faz uma análise. Legal. Tem mais uns 3 aí que eu posso trazer para uma live dessa, vai dar uma discussão interessante. Talvez demore antes da gente acabar a live, mas aí faz parte do negócio. Perfeito. Cris, um abraço. Obrigado. Valeu, Pitoca. Até amanhã. Amanhã não tem, né? Falou, maninho. Amanhã não tem? Que pena. Não. Semana que vem a gente continua em isolamento, então? Continuamos em isolamento? Penso que sim. Seguimos de home office aqui no Do Avesso. Tá, eu vou fazer um peeling agora hoje aqui. Tchau. Vai lá. Beijo. Tchau.